E aí eu tenho uma profissão que é sedentário. Se eu comparar a minha profissão com a profissão da minha irmã, que é médica, ou do meu marido, que é cirurgião, ele passa a maior parte do tempo dele em pé operando. Então ele está se movimentando, ele está se exercitando. Minha irmã é oncologista, trabalha em internamento. Ela está o tempo inteiro entrando e saindo de quarto de paciente, andando em hospital, vai na enfermaria, vai lá, pega uma medicação. É um trabalho ativo. E o meu trabalho? É todo sentada. Então, se eu não dedico 2h30, é até pouco, se você parar para pensar. Se eu não dedico 2h30 a 3 horas para fazer uma atividade física boa que me coloque em movimento, eu vou ser uma pessoa sedentária. E o sedentarismo mata. Ou se mata, hein? Então, às vezes, o reloginho, tem um reloginho da Apple Watch, ele fala, tá na hora de levantar. Aí eu dou uma levantada, vou lá, pego uma água, porque senão a gente esquece também, né? A gente fica muito tempo sentado. Eu acho bem interessante isso. Principalmente você falou 3 horas de exercício. Eu lembro que eu tava ficando 2 horas na academia, né? De musculação. Aí eu vi uma galera já tipo, tá não errado, pode. não pode e tal. Mas o que você acha sobre isso? Principalmente sobre essa parte de academia, né? De musculação. Tipo, tem que ter carboidrato, tem que ter energia para gastar. E aí? Então, gordura corporal é a nossa maior fonte de energia. Nós temos gordura corporal. Então, assim, existe um movimento de que a gente precisa do carboidrato. A gente vê muito fisiculturista, por exemplo, falando, precisa do carboidrato para você ter energia. Mas a maior fonte de energia para o nosso corpo são as gorduras. Então, gordura é um macronutriente com a fonte de energia. Carboidrato é um macronutriente que é a fonte de energia. E as proteínas, elas são construtoras. Elas não são fonte de energia. Embora alguns aminoácidos se transformem ali e dêem um pouco de energia para as células, mas ela funciona mais como construção de músculo, reparação celular, ajuda na pele. Então, por que você, quando vai no nutricionista, ele fala assim, coma um peito de frango, porque o peito de frango tem pouca gordura, mas coma 2 colheres, 3 colheres de sopa de arroz, porque ele está te dando naquela refeição uma fonte de energia que é o carboidrato. Então, quando a gente começa a usar a gordura como fonte de energia, as nossas células, elas funcionam melhor com a gordura. O que é muito, assim, curioso para a maioria das pessoas. Nossa, a gordura vai me engordar. Gordura só vai engordar se você comer em excesso e se você comer junto com carboidrato, porque aí você explode a quantidade de energia. O que é o fast food? Fast food é a junção de carboidratos com gorduras. Hambúrguer, batata frita. A batata frita é um exemplo maravilhoso. É uma fonte de carboidrato no óleo. Então, é uma explosão de energia. Então, a gente tem gordura acumulada no nosso corpo. Então, assim, eu treino em jejum, tá? Eu só faço 2 refeições no dia. Eu só almoço e janto. Então, todas essas minhas 3 horas de atividade é em jejum. E usando a minha gordura como fonte de energia. E eu também tenho a energia durante o meu dia da gordura. Então, assim, carboidratos, Gabriel, assim, é um ponto muito interessante. Eu quero, assim, que fique bem claro que eu não sou contra os carboidratos. Embora eu siga uma dieta praticamente 0 carboidratos, mas os carboidratos, eles são indispensáveis para a vida humana. Se eu penso nos ancestrais, não tinha carboidrato naquela época. Os homens da caverna, eles viviam da caça. Eles viviam caçando os bichos, comendo gordura e proteína. E eles evoluíram dessa forma. Quando a gente está na faculdade, no segundo semestre, mais ou menos, a gente tem uma matéria chamada de Fisiologia e Bioquímica Humana. E lá, os professores falam, o nosso corpo, o corpo humano, tem a capacidade de produzir toda a glicose necessária, porque a gente precisa da glicose, carboidrato ele se transforma em glicose. Então, o nosso corpo ele tem a capacidade de produzir além da necessidade do nosso corpo. Como é que surgiu a história da low carb? Nosso cérebro ele precisa de aproximadamente 130 gramas de glicose diariamente para você viver, senão você morre. E as células dos nossos rins precisam de um pouquinho de carboidrato. Vamos dizer que 5 gramas por dia. Então, vamos fechar uma conta em 140 gramas de carboidrato por dia. O fígado de todo mundo, e todo mundo tem fígado, sem fígado a gente morre,
tem a capacidade de produzir 200 gramas de glicose todos os dias. Então não falta glicose para o meu corpo. Então a gente não precisa comer carboidratos. Então a gente já produz naturalmente, o que é necessário. O que é necessário. Quando você faz um jejum, o que é que está te mantendo ali? Se você medir sua glicose no sangue, você vai ver que tem glicose na sua corrente sanguínea, você vai dizer, como? Eu estou 20 horas sem comer? De onde é que está vindo essa glicose aqui normal no meu sangue? Seu fígado está fazendo. Conforme, e é muito interessante porque o nosso fígado vai fazer conforme a necessidade do seu corpo. Quando você come carboidrato, você não tem essa média, você não sabe. Se está comendo um pouquinho mais, se você está comendo um pouquinho menos. Entende? Uhum. Então, é interessante que na faculdade a gente aprende que logo nos primeiros semestres, nas primeiras aulas, né, que a gente não precisa do carboidrato para viver. E no terceiro semestre da faculdade, o professor dá para a gente uma pirâmide alimentar, onde a base dessa pirâmide, ou seja, tudo que é a base da pirâmide, é o que a gente precisa consumir mais, é que as pessoas precisam comer de 60% a 65% de carboidrato no dia. Aí você fala, nossa, mas ele acabou de me dizer que os carboidratos são indispensáveis para a vida humana e ele está mandando eu fazer uma dieta para um paciente com 65% de carboidrato? Sendo que as proteínas estão logo depois e as gorduras estão lá no finzinho da pirâmide. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.